Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Jordi. Boa tarde, Raquel, Jefferson. Uma alegria muito grande estar aqui. Mas eu vou pegar, já que eu fui apresentado, evidentemente que não sou doutor, mas aproveitando já o gancho do Jordi, eu vou dar continuidade, porque nós vivemos, Daniel, na era dos absurdos, não é mesmo? Quando foi esta semana, se não me engano, foi sexta ou quinta, o ministro do STF, o Edson Fachin, disse, a partir de um pedido do PSB, tinha que ser um partido socialista, né? Ele interrompeu, disse que não será mais possível ter operações nas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas enquanto nós estivermos nesse estado de pandemia. Então, você veja por onde nós estamos transitando dentro desse país. Sem dúvida alguma, é uma escalada, como há muitos anos não víamos, do autoritarismo, de uma ditadura, e isso foi sendo inoculado nos brasileiros durante longos anos, por meio de uma educação absolutamente ideologizada, enfim, e tudo isso que nós estamos vendo é porque justamente essas pessoas com esse viés esquerdista chegaram aos mais altos cargos dentro da nossa República. E agora nós estamos nos deparando com as consequências disso, com as consequências de nós termos socialistas e comunistas no poder. Graças a Deus, hoje nós temos um presidente como Jair Messias Bolsonaro, porque se não fosse ele é a pessoa certa para este momento. Porque se nós não tivéssemos um presidente como ele, um homem de fibra, a situação estaria caótica, estaria bem pior, né? Mas porque nós temos um presidente conservador, um presidente que defende os nossos valores, que defende os princípios que acreditamos, que defende a família, que defende a liberdade, que defende a vida, é que as coisas, né, não estão tão ruins como deveriam estar se ele não estivesse na presidência da República. É preciso que nós recordemos aqui, por exemplo, falando do Estado do Rio de Janeiro, que nós já estávamos dentro de um quadro de regime de recuperação fiscal, como muito bem você sabe disso, Daniel, uma vez que é economista. Então, nós já tínhamos uma realidade econômica dificílima. O Rio de Janeiro era o segundo estado, ou o primeiro estado com o maior número de desempregados, né? E com vários outros problemas sociais. Por causa da violência, nós estávamos tendo um aumento muito grande do roubo de cargas, empresários ameaçando deixarem o estado do Rio de Janeiro, irem para São Paulo, para Minas, para o Espírito Santo, enfim. Então, nós tínhamos, naquele momento, pouco antes da pandemia, diversos problemas já no estado do Rio de Janeiro. E com o início da pandemia, e aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar da pandemia, porque em algum momento nós vamos ter que falar também da responsabilidade ou irresponsabilidade do governador Wilson Witzel no que diz respeito ao carnaval, porque ele já sabia que nós estávamos dentro de um quadro de pandemia e, mesmo assim, ninguém tocou no assunto aglomeração no carnaval, e nós vamos ter que falar sobre isso em algum momento também, fecha parênteses. Então, voltando, quando chega a pandemia, o governador saiu tomando decisões pseudocientíficas, proibindo tudo, fechando o comércio. Veja, eu vou ter que lembrá-los, nós estávamos dentro de um regime de recuperação fiscal. O governador não poderia ser tão irresponsável, mas foi irresponsável naquele momento. E tomou medidas que de ciência não tem nada. E aí eu vou trazer um exemplo. Essa semana mesmo, nós estávamos votando, na quinta-feira, sobre a reabertura dos templos religiosos. Qual é a ciência que embasou o fechamento das igrejas, Daniel? Qual é o dado científico que mostra que você está dentro de uma missa, por exemplo, com todo o distanciamento, com todos os protocolos de segurança, é muito mais arriscado do que estar no supermercado, do que estar dentro de um trem, do que estar dentro de um ônibus. Enfim, qual é o dado científico? Qual é a cientificidade por trás disso? Até agora ninguém demonstrou, ninguém provou, ninguém trouxe nada. E assim foi se tomando algumas medidas que nós vamos ver agora. Essa noite saiu, na noite passada, sexta-feira à noite, já à tarde da noite, saiu um diário oficial extraordinário,
Hoje o governador, então, está voltando atrás, está mandando reabrir shoppings, está mandando reabrir bares, restaurantes, enfim. Ou seja, há 15 dias atrás, a Alerj estava para votar o lockdown. E o governador do estado era favorável, sim, a isso. Era o famoso se colar, colou. Eu não vou fazer nenhuma propaganda pública, mas se a Alerj aprovar, eu decreto isso a nível de todo o estado. E graças a Deus, a partir de uma grande mobilização popular e do trabalho, né, da ala bolsonarista, mas com muitos deputados federais que ligaram para deputados, Jordi, Cristonieto, Márcio Labre e tantos outros que fizeram o trabalho de bastidor, mesmo sendo algo na esfera estadual. Enfim, e graças a muitos deputados que foram unânimes, esse lockdown não foi aprovado. Mas veja, o governo do estado era favorável, sim. Há 15 dias atrás, hoje, ele já está, de certa maneira, relaxando as medidas draconianas que ele tomou. Qual é a base científica de tudo isso? Nós não temos. Nós não temos. O que nós temos neste exato momento é um risco muito grande de termos um Estado quebrado por causa da irresponsabilidade de governantes, por causa da insensatez, por causa da imprudência desses governantes. É sabido de todos que quando a inteligência se apequena, o Estado se agiganta. Homens de mentalidade pequena pedem um Estado cada vez maior, cada vez mais amplo. É isso que está diante de nós. E pior ainda, quando juntamente com esse agigantamento do Estado, o Covid-19 foi usado como trampolim, como plataforma política, para que alguns homens irresponsáveis pudessem chegar novamente, tomar o poder novamente. O Covid foi feito como meio de tomada do poder, o que é lamentável, é um crime contra a humanidade. Isso também vai precisar ser muito bem apurado e corroborado por todas as alas de esquerda existentes. Eles são criminosos. Pouco se importaram com a tragédia social que causariam. Era o poder pelo poder. E tudo isso está ficando cada vez mais claro agora. Isso passa também até mesmo, como o Jordi tocou aqui, como outros já falaram, passa até mesmo por toda a politização lamentável que foi feita em torno de um medicamento, que é a hidroxicloroquina. Até isso foi usado como bandeira política partidária para que eles pudessem chegar ao poder, para que eles tomassem o poder novamente. Nós estamos vivendo, como eu disse no início da minha fala, a era dos absurdos. Uma carreata não pode ser feita. Mas, se eu não me engano, ou vai ser hoje ou vai ser amanhã, vai ter aqui aquela manifestação do grupo terrorista Antifas. E eu não estou vendo ninguém falar sobre isso de forma negativa. Ainda estão querendo passar a ideia de que vai ser uma manifestação democrática. Como podem dizer que vai ser uma manifestação democrática? Quando um bando de marginal se reúne para quebrar, para bater nas pessoas. Então, essa é a realidade que nós temos. É um avanço, sim, de mini-ditadores, de autoritarismos. Antes da perda da liberdade, perdeu-se uma coisa preciosa, que é a capacidade de raciocinar de forma lógica, correta, adequada, verdadeira. Perdeu-se essa capacidade. A nossa sociedade é uma sociedade enferma. Eu não tenho a menor dúvida. E por ocasião do Covid, por ocasião desta pandemia, isso está muito claro. Mas isso foi construído, isso não é aleatório. Isso que nós estamos vendo, a perda das nossas liberdades, onde uma pessoa, como muito bem falou o Jordi, não pode caminhar na praia. Qual é a contaminação que vai acontecer na praia? Ou no parque, ou no jardim?
Isso é um absurdo. Então, todas essas realidades convergiram para um único ponto. Nós agora, com essa tentativa de reabertura, que vamos ter uma noção, muitas lojas fecharam, nós sabemos que são os pequenos e médios empresários que empregam, e aí nós vamos ter uma ideia mais adequada da realidade. Mas, sem dúvida alguma, não querendo ser um cavaleiro, né, do apocalipse, nada disso, mas o que eu já tenho visto andando é que, muito provavelmente, nós teremos, de agora em diante, um período cuja economia sentirá bastante as medidas indecorosas que foram tomadas, não somente pelo chefe do executivo, no caso do governador Wilson Witzel, mas corroborado por deputados esquerdistas. A esquerda não vai tirar o corpo fora. Eles serão denunciados também, porque eles têm grande responsabilidade nisso que vai acontecer, que já está acontecendo. E para o deputado Márcio Galberto, a pergunta do Yuri Honório, quer dizer, Márcio, como está o clima dentro da Assembleia Legislativa sobre o impeachment do governador Wilson Witzel? Dentro da Alerj, eu tenho vislumbrado, a leitura que eu faço é que o pedido de impeachment, um dos pedidos de impeachment contra o governador Wilson Witzel vai ser colocado para votação. Eu não tenho a menor dúvida, parece que nós tínhamos 6 ou 7 pedidos de impeachment, né? 2 haviam sido arquivados, mas os outros estão sendo vistos pela Procuradoria da Casa e, com certeza, vão à frente. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, porque é uma pronta resposta da Alerj ao anseio da sociedade. A própria sociedade já percebeu que o governador Wilson Witzel já não reúne as condições mínimas de continuar à frente do governo do Estado. Não tem um dia que nós não vejamos um novo fato, um novo escândalo de corrupção. E é algo que ninguém mais aqui no estado do Rio de Janeiro aguenta. Nós tivemos até hoje 4 governadores, parece, presos. Se eu não me engano, foram 4. Então, Rosinha, Garotinho, Sérgio Cabral e Pezão, isso mesmo, já tivemos 4 governadores presos. Ninguém imaginava que nós teríamos, mais uma vez, novos casos de corrupção envolvendo a pasta de saúde no momento de pandemia e um novo governador, né, que nos enganou a todos, porque no início nós achávamos que ele realmente faria diferente, estaria alinhado com tudo aquilo que o nosso presidente Jair Bolsonaro representa, mas não. Né? Já no início do seu mandato, já nos primeiros meses, ele começou a dar provas de que não estava alinhado com o pensamento conservador, com nada disso, colocou um comunista para tomar conta da Secretaria de Educação e começou a lotear todas as secretarias com pessoas que não comungam dos mesmos ideais que nós que estamos hoje aqui e de vocês que estão nos acompanhando. Então, ninguém aguenta mais esse governador e eu acredito que ele sofrerá o impeachment. Não tenho a menor dúvida. Como é que vocês veem essa questão da mídia, que quando cobre a manifestação que é pró-governo, criaram até um novo nome, né, que é manifestação antidemocrática, inconstitucional, e aí vai aumentando, né? Antes o nome era só manifestação, virou manifestação antidemocrática, anti-inconstitucional, contra a instituição X, Y, Z, daqui a pouco já não cabe nem no horário do jornal, quando eles começam a falar o nome da manifestação. E, por outro lado, nós vemos a manifestação de outros setores aí, quebrando, depredando tudo, e a imprensa fala manifestação democrática contra X, Y, Z. E pacífica, né? Manifestação democrática pacífica. Aí quando mostra a imagem, são pessoas quebrando tudo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que a gente chegou nesse limite da imprensa, muitas vezes, falar algo e mostrar outro? Assim, não é possível que as pessoas não estão vendo, né? Queria que o Márcio Galberto falasse um pouquinho sobre isso. Depois... Daniel, é o desespero. É o desespero de ver que o Brasil está dando certo. Esses repórteres, eles nunca foram favoráveis a isso que está acontecendo hoje. O governo Bolsonaro já tem mais de 500 dias sem nenhum caso de corrupção. Pelo contrário. Sem dar fortunas para esses meios de comunicação que nós já conhecemos.
Então, na verdade, eles estão vendo que o governo Bolsonaro é um governo diferente. E como eles não são jornalistas, mas militantes travestidos de jornalistas, isso significa também que eles não têm compromisso com a verdade. O desespero é tamanho que eles precisam passar para a sociedade que giló amargo é mel. Como se nós fôssemos idiotas. Como se as pessoas não estivessem vendo a vergonha desses meios de comunicação. Como que eles podem dar nome de antidemocrático a pessoas vestidas com camisa do Brasil, se manifestando de maneira ordeira, como já disse o Jordi, pacífica, com crianças, famílias inteiras nas manifestações. Nem mesmo os estádios de futebol, nem outras reuniões conseguem isso, que essas manifestações pró-democracia, pró-Bolsonaro, pró-valores, pró-vida, pró-conservadorismo conseguem. São famílias inteiras, crianças de todas as idades, bandeiras do Brasil sendo erguidas bem alto, as pessoas com orgulho do país. Como que essa manifestação pode ser considerada antidemocrática? E uma manifestação que reúne bandos de marginais, chamados antifas, de terroristas, que espancam, que agridem, que ofendem, que xingam, que depredam patrimônios públicos, recursos que saíram dos nossos bolsos e que poderiam estar sendo alocados em outras realidades, mas que terão que ser usadas para reformar vidraças, bancos, enfim, fachadas de prédio, tudo isso porque esses fascistas, esses terroristas estão depredando, quebrando tudo, pondo fogo. E aí esse tipo de manifestação terrorista, a imprensa adere e chama de democrática. Desculpa. Enfim, vão para o inferno, vão se catar, entendeu? Isso não é, e não engana mais ninguém. Não engana mais ninguém. É inadmissível, por isso que eu estou dizendo. Esses pseudo-jornalistas, esses militantes, eles têm responsabilidade nisso que está acontecendo também. Eles terão que ser responsabilizados também por isso. Nós precisamos, Daniel, apontar para eles e fazer com que as pessoas que ainda não compreenderam possam ver o que está por trás da Rede Globo, da Isto É, da Época, da Veja, da Folha de São Paulo, do Estadão. Eles não fazem jornalismo, eles fazem a militância marxista. É isso, não possuem compromisso com a verdade. Eles exaltam aquilo que é ímpio, aquilo que é infame, é uma luta inglória, é um desserviço que eles prestam à humanidade todos os dias, 24 horas por dia. Para você que está me assistindo agora, e eu sei que você já faz isso, mas, por favor, convença teus pais, convença os teus vizinhos a não assistirem mais essas porcarias globais, a não lerem mais esses jornais, esses jornalecos de merda. Temos o Brasil Sem Medo, Conexão Política, temos vocês do IBCOM, temos tantas outras áreas hoje que prestam um serviço importantíssimo à humanidade, compromissados com a verdade. É isso que nós precisamos nesse momento. É isso. E por isso que é cada vez mais importante a gente apoiar e investir em mídias alternativas, mídias conservadoras, como o canal Terça Livre do Alan dos Santos, como institutos como o IBCOM, o instituto parceiro nosso que é o Instituto Burke, movimentos conservadores. É importante a gente ter esse apoio para mídias alternativas e mídias pequenas que sobrevivem muitas vezes de vaquinha mesmo e tal, e para a gente poder tentar tirar esse monopólio de certas emissoras e de certas mídias, né, que, como o Jordi falou, né, mostra ali a imagem de uma depredação e diz que aquilo era uma manifestação democrática feita por santos, etc. Então, eu fico até me perguntando, quando eu vejo isso, quem é que julgou aquilo, quem é que tem o monopólio do julgamento para dizer, não, essa daqui é democrática, essa daqui não é. Mas é isso. Então, eu peço que sigam a gente lá no Instagram. A gente tem que apoiar mídias alternativas, institutos alternativos conservadores. O nosso Instagram, @IBECOMBR.
o nosso site www.ibcom.com.br e Facebook também, @ibcombr. E é isso, acho que o debate foi muito rico, vocês contribuíram muito aqui com o nosso evento. Eu queria dar 5 minutos aí para cada um, para as considerações finais, e agradecer a participação dos dois amigos aí. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma grande alegria estar com você, com todos aí, com o Jordi, que é um grande parceiro, bolsonarista raiz, né, deputado de fibra. É muito bom, porque aí nós sabemos que não estamos sozinhos, não é mesmo? É sempre muito prazeroso, traz uma grande felicidade você olhar para o lado e ver que está ombreado por grandes homens e grandes mulheres. Isso faz toda a diferença. E é isso que o nosso Brasil precisa, a nossa sociedade precisa, o nosso Estado precisa. Nós precisamos cada vez mais de políticos que estejam dispostos a se sacrificarem pelo bem do outro. A nossa finalidade é justamente lutar pelo bem comum e pelo bem comum de todos. E por isso, então, nós não estamos preocupados com a cor, com o sexo, com o CEP, com a conta bancária, nada disso. Nós entendemos que o ser humano é muito mais do que a cor da pele, é muito mais do que a sua conta bancária, é muito mais do que o CEP onde ele reside. Então, a ala bolsonarista, né, assim chamada ala bolsonarista, tem isso muito claro. Nós temos muito claro essa nossa finalidade, nosso objetivo de, enquanto políticos, servir à sociedade da melhor maneira possível. Então, contem cada vez mais conosco. Evidentemente, e aí eu sei que não estou autorizado a falar pelo Jordi ou pelos demais, mas eu tenho certeza que eles comungam disso que eu vou falar agora. Nós não temos a pretensão de saber tudo, então precisamos a cada vez mais que vocês nos acompanhem, que vocês nos ajudem durante esta caminhada, esta missão, este processo que nós nos encontramos, que é justamente a vida política, a área política. É uma área de muito aprendizado e nós precisamos dessa parceria com todos vocês que nos acompanham, com a sociedade, para que juntos avancemos. Quando o Bolsonaro foi eleito, ali não foi o fim da batalha, foi o início dela. E muitas pessoas, infelizmente, de vez em quando se esquecem disso. Nós estamos ainda no meio da tormenta, nós não estamos no mar calmo, né? Mas, ao mesmo tempo que nós sabemos que estamos no meio de uma tormenta, de um mar bravio, os grandes marinheiros são formados nesse mar, né? No meio dessa tormenta. É aí que os grandes marinheiros são formados. Assim também os políticos e assim também o povo, não é mesmo? E, para concluir, eu gosto de citar essa frase, vou citá-la mais uma vez e quantas forem necessárias. Momentos difíceis como esse, pelos quais nós estamos passando, costumam separar os homens dos meninos. São esses momentos que fazem essa separação, que fica muito claro quem é menino e quem é homem, né? Então, esperem da bancada do Bolsonaro, fiel ao presidente, fiel ao conservadorismo, muita luta mesmo, né? Porque, graças a Deus, nós somos homens e mulheres de fibra e estamos dispostos a nos sacrificar pelo Brasil. Que Deus nos abençoe.